A gente vai receber aqui o Pedro Prola. O Pedro, tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Ele é jurista e ele é do núcleo do Partido dos Trabalhadores em Portugal e acompanhou a posse de Nicolás Maduro para o terceiro mandato lá em Caracas. E quem acompanha a mídia comercial vê que é muito tendenciosa essa cobertura, né? Pintam como se o Nicolás Maduro fosse o capeta na Terra. É impressionante. E olha, eu acho até curioso, porque tem até um vídeo que eu separei, mas para uma outra entrevista. Gente, Antony Blinken concedendo uma entrevista, ele expulsou, carregou o jornalista porque não gostou da pergunta que foi feita. Então, eu queria que o Pedro trouxesse para a gente esse seu olhar, Pedro, lá em Caracas, em Caracas, o que você viu? Como é que você contrapõe aí o que a nossa mídia comercial reportou sobre a posse de Maduro? Pedro, seja bem-vindo. Olá, Yara. Olá, Rui Henrique, também, dando também um oi para o Carlito. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A gente voltou hoje, chegamos hoje de Caracas, a delegação aí do núcleo do PT em Portugal, que estivemos acompanhando lá a posse do presidente Maduro, como você falou, e também participando do Festival Mundial Internacional Antifascista, que ocorreu também em Caracas entre os dias 9 e 11, e a reunião do grupo de trabalho do Foro de São Paulo, que ocorreu no dia 9, também em Caracas, reunindo as principais forças políticas da esquerda latino-americana e caribenha, incluindo o PT, né, e também o PCdoB, nessa articulação lá que vem de 1990, né, foi lançado pelo presidente Lula e pelo Fidel Castro, e que foi também realizado, essa reunião foi realizada em Caracas, com a secretaria executiva da Mônica Valente. Em Caracas, pelo PT, estiveram também representando oficialmente a direção nacional do partido a Camila Moreno, o Walter Pomar, também a Vera Lúcia Barbosa e a Débora Baldin. E a gente esteve pelo núcleo do PT em Portugal, entre outras organizações que também participaram, o MST, coletivos, organizações e comitês em solidariedade à Venezuela, enfim, várias organizações brasileiras que estiveram presentes em Caracas, acompanhando a posse do presidente Maduro e também vendo a realidade do país. E aquilo que a gente observou nesses dias na Venezuela, nós aqui no nosso caso, vários dias na Venezuela, mais de uma semana, 10 dias, foi uma realidade muito diferente daquilo que vem sendo relatado como verdade absoluta em certa imprensa e televisão, no Brasil e não só. Então, a gente observou um país que, neste momento, e segundo aquilo que a gente pôde observar, tem uma relativa tranquilidade, tá? Um país que não está numa situação de uma tensão, enfim, pelas ruas que se observe, tá? Ao contrário daquilo que é transmitido. Existem pessoas, enfim, que expressam posições divergentes e as pessoas muitas vezes não têm medo de falar. Ou seja, as pessoas falam, tem gente que apoia o presidente Maduro, tem pessoal que é chavista, que fala que preferia mais o Chaves, tá? Tem pessoal que prefere falar na paz, enfim, que não quer confusão, né, porque tem negócio, porque tem o seu emprego e não quer que seja perturbado por protestos violentos, e tem pessoal também que apoia a oposição, né. Eu acho que aquilo que foi o elemento talvez mais sintomático, mais expressivo que a gente observou, foi que existe também pessoas que chegaram a passar fome na Venezuela, porque a gente sabe que a Venezuela teve um período muito duro, muito difícil, né, nos últimos anos, que neste momento começa sendo, digamos assim, ultrapassado, mas que foi muito duro esse processo. E a gente observou que tem pessoas que passaram fome e que apoiam o governo do presidente Maduro. Então, o que a gente vê é um processo político, né, em que ocorre uma forte mobilização do lado do governo, existe uma mobilização do campo chavista, que tem milhões de pessoas nas ruas. A gente esteve lá em Caracas, junto ao Palácio Miraflores, que é a residência oficial do presidente Maduro, e nas ruas em torno do palácio estavam milhões de pessoas. No dia anterior, a extrema-direita tinha organizado uma
uma passeata, enfim, também uma marcha, e não reuniu muita gente. Mas o que a gente vê na imprensa depois é que é transmitido que aparece só o plano fechado da líder da extrema-direita, junto de um grupo de pessoas em volta, que parece uma grande multidão, e não aparece depois a multidão muito maior do campo chavista. Né? Então, Pedro, por um lado... deixa eu só dispensar aqui meu camarada Carlito, que ele precisa ir, aí você já continua aí os seus relatos do que você viu na Venezuela. Carlito, obrigada, viu, pela companhia aí ao longo da semana. Bom final de semana, sextou. Vai tomar uma cervejinha antes da gente. Até mais, valeu, Carlito. Tchau, obrigado, meu irmão. Valeu por tudo aí nessa semana. Obrigada, tchau. Desculpa, Pedro, só porque ele tinha outro compromisso, tinha que dispensá-lo. Aí você está dizendo, né, que a nossa mídia trouxe só o recorte ali, como se tivesse lotada essa galera da extrema-direita. Fala mais para a gente. Então, a gente tem e a gente observa que existe essa transmissão de uma ideia de que haveria um processo ilegítimo, de que a Venezuela passaria por um governo que não teria respaldo popular, que estaria oprimindo a população, mas, na verdade, aquilo que a gente encontrou foi o oposto disso, foi uma forte mobilização popular do campo chavista, do campo da esquerda, que sustenta o governo, e do campo da oposição de extrema-direita não tem paralelo neste momento essa mobilização. No passado eles já mobilizaram mais, mas neste momento eles estão muito concentrados, principalmente nos locais mais ricos da cidade de Caracas. Então, quando a gente vê o discurso que vem para fora, que é um governo que está oprimindo a população mais pobre, e a gente vai ver o que ocorre na realidade da Venezuela, a gente vê que a população, os bairros mais populares são aqueles que apoiam o chavismo. Então a gente vê um cenário que é inverso, e a gente procura, mas como é que se explica que seja dito que existe uma ditadura, que existe um processo, enfim, de um governo, enfim, que seria opressor sobre aqueles que são os mais fracos, aqueles que são a população mais empobrecida, a população mais explorada. A gente vai ver o que ocorre, e são os bairros populares que apoiam o governo, pessoas que passaram fome que apoiam o governo. Nos bairros, as lideranças, boa parte das lideranças são mulheres, e a gente vai ver a mobilização da oposição, que supostamente seria uma oposição democrática, e essa oposição está concentrada nas regiões mais ricas da cidade. Ora, o que a gente vê é que essa oposição não é uma oposição propriamente democrática. A líder da oposição, Maria Corina Machado, foi a grande defensora de que os Estados Unidos realizassem uma intervenção militar sobre a Venezuela. E ela defendeu também as sanções, inclusive chegou a ser embaixadora, ela é venezuelana, mas chegou a ser embaixadora do Panamá na OEA, representante do Panamá na OEA, com o objetivo de agravar as sanções e os ataques sobre a Venezuela. Ora, quando a gente olha para o outro candidato, que foi derrotado na eleição, o Edmundo Gonzalez, ele, que parece ser um senhor um pouco mais afável, também tem uma história um pouco mais difícil, porque ele era diplomata, esteve na embaixada da Venezuela em El Salvador, nos anos em que El Salvador tinha esquadrões da morte, e a embaixada da Venezuela, em que ele trabalhava, funcionava como um escritório paralelo dos Estados Unidos, em El Salvador. Então, existe um conjunto de informações que são transmitidas para fora da Venezuela, não tanto para dentro, mas para fora, de que haveria uma oposição democrática buscando, enfim, libertar o país de uma ditadura, e a gente vai ver quem é que é essa oposição, e ela é tudo menos democrática. Ela realiza ataques. Nos últimos dias, nós vimos que, pelo mundo, isso já não é só na Venezuela, embaixadas e consulados da Venezuela fora do país estão sendo alvo de ataques, inclusive, enfim, com destruição dos espaços de representação diplomática da Venezuela, e a gente vê que isso não é uma oposição que esteja atuando de forma democrática, que nunca atuou de forma democrática na Venezuela. Então é muito difícil a gente falar, poderia ser dito, bom, mas o governo da Venezuela, o governo chavista, utiliza a máquina pública para favorecer o seu campo, para beneficiar o seu lado. Isso poderia ser dito por algumas pessoas, poderia ser debatido. É muito difícil, diante daquilo que a gente observou, chegar a um ponto em que a gente diga que a eleição foi fraudada ou que a eleição foi ilegítima.
quanto mais dizer que as instituições da Venezuela não têm soberania. A gente tem que respeitar a soberania dos países, isso é fundamental. Né? E a soberania da Venezuela não foi respeitada, é por isso que a gente está aqui hoje. Né? Existem grandes dificuldades que o país enfrentou, mas essas dificuldades não são simplesmente um governo que decide por conta própria ir lá e causar essas dificuldades. Né? Há mais de 10 anos que a Venezuela enfrenta, atualmente, mais de 900 sanções bilaterais. E esse processo causou grande sofrimento ao país. Isso não é dizer que não haja erros da parte do próprio governo venezuelano, que são os venezuelanos que têm que resolver. Quando, por exemplo, o país, e isso vem diante do próprio processo do Hugo Chávez, o presidente Chávez governou a partir de 1999, a Venezuela, antes de Chávez e depois de Chávez, continuou sendo um país muito dependente do petróleo, ou seja, dependia do petróleo a sua economia para existir. O que Hugo Chávez fez foi democratizar os recursos do petróleo, lançar políticas públicas, investimentos para trazer esses benefícios para a população. Quando se fala que a Venezuela antes era uma democracia, falta dizer que metade da população não votava na Venezuela antes do chavismo, tá? Que era a população, a metade mais pobre do país. Então, houve essa democratização dos recursos do petróleo, mas, de certa forma, faltou, evidentemente, uma maior diversificação da economia, capacidade de produzir coisas, alimentos, e isso foi um problema que se evidenciou com as sanções e com a queda do preço do petróleo, em que a Venezuela depois não tinha como comprar os alimentos para se sustentar. E daí que, nos últimos anos, o que vem ocorrendo é um processo, inclusive com o apoio do MST, do Brasil, para capacitar a agropecuária no país. E ela hoje, a Venezuela hoje é capaz de produzir mais de 90% dos alimentos que consome. Pedro, deixa eu passar para o Henrique, que ele tem uma pergunta para fazer para você. Diga aí, Henrique. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Eu queria saber o seguinte, a gente está aí às portas dos 3 dias da posse do novo presidente dos Estados Unidos, que não é tão novo assim, já foi presidente, e a gente tem visto muitos ataques dele aí em inúmeras direções, mas falando de Venezuela especificamente, tendo em vista o histórico do Trump e as relações que os Estados Unidos impõem à Venezuela já há algum tempo, no teu entendimento, a coisa, pelo menos em termos políticos e de pressão, não me refiro só a questões de sanção, me refiro a uma ameaça iminente, por exemplo, de uma intervenção ou algo do tipo. Essa chance cresce nesse momento. A gente sabe que o Trump, nos 4 anos em que foi presidente, de fato, isso é até algo que não se pode negar, ele não se envolveu, ele não entrou em nenhuma guerra com os Estados Unidos, porque é um homem um tanto quanto pragmático para algumas coisas. Mas esse pragmatismo dele pode ser usado, inclusive, contra a própria soberania da Venezuela e contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. O que você vê a partir daí? O Trump assumindo a situação lá nesse aspecto deve se agravar ou não? Olha, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, né? Mas é importante saber por que isso surge. Por que surge a questão de uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela? Isso surge porque, além da questão da mobilização popular, do apoio popular, o chavismo foi capaz de fazer uma coisa, enfim, olhando também para a experiência daquilo que foi, enfim, derrota lá, o golpe do Chile de 73, que foi alterar o perfil e a forma de organização das Forças Armadas, do Exército. E transformou as Forças Armadas numa organização que está ao lado, digamos assim, da Revolução Bolivariana. Então, se você ouvir vídeos, se você assistir vídeos de oficiais das Forças Armadas fazendo aquelas cerimônias, eles, além de falarem da defesa do país, eles falam contra as oligarquias, contra o imperialismo. Então, existe, neste momento, pelo menos aquilo que é aquilo que a gente observa, que é uma participação das Forças Armadas no processo político e esse compromisso que as Forças Armadas na Venezuela têm com a Revolução Bolivariana. Então, daí surge, em setores da oposição de extrema-direita venezuelana e também nos Estados Unidos, a ideia, então, temos que intervir a partir de fora, porque dentro não muda o contexto, né? Então, os setores mais extremistas no governo dos Estados Unidos, em que se insere o presidente eleito Donald Trump, muitas vezes estimulam a ideia de que é necessário intervir
sobre a Venezuela para alterar o seu governo, porque não tem qualquer objetivo de trazer democracia, né? O objetivo é simplesmente quem é que controla os recursos do petróleo e outros recursos naturais que a Venezuela possui, ela tem a maiores reservas mundiais de petróleo, o país que tem maior quantidade de petróleo por explorar no mundo. Então, quando você fala se o Donald Trump vai intervir ou vai lançar essa intervenção, tem que ser considerado que existe também, por outro lado, um risco. A gente vê um conjunto de conflitos se agravarem no mundo em que temos, de um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a gente tem muitas vezes a Rússia. Então, na Ucrânia ocorre isso, na Síria ocorreu um pouco isso. A gente vê que na questão do genocídio em Gaza, temos os Estados Unidos apoiando um lado e depois uma quantidade muito grande de países que se opõem a isso. O risco disso ocorrer na América Latina seria mais provável na Venezuela. Agora, também é verdade que a Venezuela capacitou suas forças armadas, que tem apoio militar e político da Rússia. Então, o cenário de uma intervenção militar seria, enfim, eu diria que seria muito incerto qual seria o resultado disso, né? Enfim, os Estados Unidos se envolveram em várias guerras no mundo que também não saíram vitoriosas, como foi no Vietnã, como foi no próprio Iraque, em que ganharam numa primeira fase e depois tiveram que sair. Então, eu diria que isso aí teria que ser muito considerado e teria que haver uma dissuasão de qualquer risco nesse sentido, né? Acho que isso é um cenário que não deve ser colocado, que não deve ser... a gente deve sempre evitar isso e defender a paz e o diálogo. Estados Unidos, outro país, qualquer país do mundo, né? Os países não precisam ser iguais uns aos outros. O Brasil não é igual à Venezuela. Mas uma coisa é ser diferente, outra coisa é querer destruir aquilo que é diferente. Uma coisa é a gente ter divergência, um país tem um sistema político, outro tem um sistema político diferente. Agora, se a Venezuela tem suas instituições funcionando, se a Venezuela está respeitando aquilo que é os seus próprios critérios, a gente aí tem que ter também essa consciência que é denunciar as sanções internacionais e se opor a qualquer, e denunciar qualquer lógica no sentido de uma intervenção armada, que seria absolutamente terrível, absolutamente trágica e criminosa. Agora, Pedro, usando essa palavra que eu detesto, mas que pegou da narrativa da tal das atas, eu queria que você, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, há olhares diferentes. A nosso próprio campo progressista tem muita gente aí da esquerda que vai para cima do Maduro, que critica o sistema político da Venezuela. E aí, como é que a gente sai dessa... porque eu acho que até fala muito com o que o Janone estava aqui comentando com a gente. Porque, olhando o contexto, né, desse ecossistema de comunicação do século XXI, a gente vê uma extrema-direita focada, orientada, com um único tema por dia. Eles agendam o debate público. E a gente vê o campo progressista se esbofeteando uns aos outros, e um dos temas que causa essa cisão é justamente a Venezuela. Como que você vê isso? Olha, eu acho que está sendo usada a democracia como pretexto para outros objetivos, né? Porque quando a gente fala sobre eleições na Venezuela, a Venezuela teve um conjunto muito grande de eleições ao longo das últimas décadas. É um dos países no mundo que teve mais processos eleitorais de consulta popular, e nessas últimas eleições, segundo o resultado oficial, o presidente Maduro ganhou a eleição contra o Edmundo González. A teoria da fraude eleitoral, neste momento, não tem, ou seja, não existe uma alegação de fraude generalizada que esteja sustentada, que tenha sido apresentada de forma sustentada nesse momento. Mas há uma agravante em relação a isso, é que o processo de avaliação do resultado eleitoral, de verificação do resultado eleitoral, em qualquer país ocorre no âmbito das instituições desse país. Ou seja, se você tem um recurso a apresentar no Brasil sobre uma urna que teve um problema, ou que alguém foi lá e votou 2 vezes na urna, como aconteceu aqui em Lisboa uma vez. Em 2022, o eleitor bolsonarista foi lá e votou 2 vezes na urna, né? Foi lá e votou, esperou que outra pessoa fosse para votar
e votou de novo. Daí o que faz? Daí tem que apresentar um recurso na própria justiça eleitoral do seu país. Né? Você não vai apresentar recurso no Departamento de Estado dos Estados Unidos, não vai apresentar recurso na Folha de São Paulo, você vai apresentar o recurso nas instituições do seu país. E a justiça venezuelana foi chamada para fazer a verificação dos resultados. A oposição de extrema-direita não, o candidato da oposição de extrema-direita, ao contrário dos outros candidatos, porque teve 10 candidatos presidenciais, o candidato de extrema-direita não compareceu para apresentar os elementos que considerava fraudulentos ou os elementos que demonstravam que tivesse vencido a eleição. O que eles fizeram foi colocar no site que eles criaram algum conjunto de supostas atas que depois também foram contestadas na sua veracidade. Ora, concluir que o processo eleitoral venezuelano foi ilegítimo, foi fraudado, na base dessa suposição, e ainda, além disso, sobrepor as instituições de um país soberano às opiniões de aqui ou dali, isso não é forma de a gente atuar. Né? Então, eu acho que existe aqui uma lógica que existe outros objetivos que não são a defesa propriamente dita da democracia. Deixa eu te falar o seguinte, no Peru existe uma presidenta chamada Dina Boluarte, que está no poder, ela era vice-presidenta, o presidente está preso, ela é presidenta. Houve chacinas no Peru, ninguém fala das chacinas do Peru. Em El Salvador, o Bukele está prendendo opositores como se não houvesse amanhã. Ninguém fala do que ocorre em El Salvador. E o pessoal lembrou agora que, afinal, defende a democracia quando está ocorrendo um genocídio em Gaza, lembrou que agora quer defender a democracia na Venezuela, esquecendo de combinar com o povo venezuelano. Esqueceram de combinar com o próprio povo venezuelano que sai às ruas em defesa do presidente. Poderiam dizer, bom, existe uma maioria silenciosa da população que é contra o presidente, mas num cenário de polarização tão grande entre a esquerda e a extrema-direita, alguém acredita que a extrema-direita não iria mobilizar nas ruas se tivesse condições de fazer? Alguém acredita nisso? Então, uma das coisas que a gente observou lá, e acho que é importante ter presente isso, é que na Venezuela hoje existe um setor, um campo, ao contrário daquilo que se diz aqui, que é a ditadura comunista, existe um campo socialista e existe um campo capitalista. Na Venezuela, continuam existindo grandes empresas que operam. Por exemplo, a líder da oposição de extrema-direita, Maria Corina, é uma herdeira do petróleo. E esse campo capitalista tem condições de bancar um confronto baseado nos seus recursos financeiros e no apoio externo, que são dos Estados Unidos. Do outro lado, você tem um campo chavista, que tem uma grande base de apoio popular, que tem um apoio nas Forças Armadas e que tem também a construção de processos, digamos assim, comunitários, coletivos. E um desses processos é o processo das comunas na Venezuela, em que o território foi dividido em espaços territoriais de atuação democrática, em que são eleitos conselhos comunais, que por vezes podem ser 2, 3 prédios elegem assembleias, e essas assembleias reúnem periodicamente, semanalmente, e depois esses conselhos comunais, em conjunto, formam uma comuna. E nessa estrutura existe um processo altamente democrático, em que o pessoal do bairro pode se candidatar para representar, para ser chamam voceiro, que é o porta-voz da comuna. A maioria dos representantes eleitos são chavistas. Então, como é que se pode dizer, eu acho, enfim, curioso como é que se pode dizer que tão facilmente concluir simplesmente que o presidente Maduro não teria sido eleito, diante de elementos que são mobilização popular, uma maioria em eleições locais ao lado do chavismo. Então existe um conjunto de elementos que apontam num sentido diverso, mas que são elementos que não são, e voltamos ao início, não são transmitidos na imprensa dominante aqui fora. Então a gente não tem acesso a essa informação. E as pessoas depois acham que a Venezuela, enfim, que isso não existe. Né?
Eu acho muito engraçado, assim, e olha, longe de mim defender o Maduro, tá, Pedro? Não é o caso, até porque não é da minha conta. Quem eu defendo é o Lula, que é meu presidente, foi nele que eu votei. Né? Eu defendo muito a Claro. autonomia dos povos, a soberania da Venezuela. Agora, eu acho tão curioso como as pessoas elas escolhem o tipo de democracia. Eu não vejo ninguém falar da Arábia Saudita, que faz picadinho de jornalista, ninguém reclama. Não vejo ninguém falando do Bukele. Gente, esse homem está passando rodo na juventude periférica ali de El Salvador, a galera em situação de miséria ali, todo mundo preso sem nenhum devido processo legal. Enfim, a gente pode passar o resto da noite aqui falando dos absurdos da democracia liberal, que é essa pauta difusa, né? Que não bota comida na mesa de ninguém, que está ali, a Califórnia em chamas, as pessoas ao Deus dará, entrega para Deus, tem que pagar até por ambulância no lugar. Enfim, a miséria só cresce, mas é a democracia. Né? Então, fica aí. Muito obrigada pela sua participação. Deixa eu só trazer alguns... agradecer aqui uma participação da nossa comunidade. Olha, obrigada, Gabriel, pelo super sticker. A Maria Rita avisa que enviou R$10 pelo Pix, muito obrigada. A Andréa Cristina está dizendo que a gente dá palco para golpista. Olha, a gente não escolhe pauta. Eu e Henrique já falamos isso aqui. A gente fala do que é pauta. Se eu pudesse, eu só falaria de China, de moda e de sul global. Infelizmente, eu tenho que falar de Nicolas Ferreira. É demais. Aqui, olha, o Marcelo Duarte já pediu, vai entrar íntegra, tá? Da fala do Pedro, explicando o que ele viu com os olhos dele na Venezuela, não que ele assistiu na CNN ou na Globo News com o Demétrio se rasgando de ódio, que o ódio que eles têm do Nicolás Maduro é uma coisa impressionante, Pedro. Eu fico chocada. E também agradecer aqui o Quero Viver pelo seu super sticker. E tem outro super sticker aqui do Claudinei Bonandim. Gente, muito obrigada. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Sempre bom ter olhares frescos, né, que viu ali, não viu no canal do YouTube desse povo aí que acha que sabe tudo. Vem aqui dar aula para quem esteve lá. Eu acho curiosíssimo isso. Agradecer, e inclusive o Henrique está aí, esse é o vizinho. Não sei se você está em Lisboa, não sei em qual cidade você está aí, em Portugal, mas o Henrique é nosso correspondente na Europa. Estou sim, vamos assim, tomar um café aí, que o pessoal toma muito cafezinho, né, aqui em Portugal. E só queria frisar uma coisa, Yara, que é o que você falou, que a gente não tem que ser igual, ou seja, o processo do Brasil, o processo político da esquerda do Brasil não é igual ao processo político da esquerda na Venezuela, e não tem que ser, não tem que copiar, a gente não é a mesma realidade, é diferente. Uma coisa é a gente saber que é diferente, outra coisa é a gente, em nome de diferença, querer destruir os processos dos outros, sabe? A gente tem que dialogar, os países têm que conversar, porque quando não conversa, aí que começa gerando problema, tá? Quando não dialoga. E essa é a lição que eu acho que a gente tira também da Venezuela. Eu agradeço a oportunidade de falar, acho que tem pessoal que esteve lá presente que poderá também fazer outras abordagens além daquela que eu tive a oportunidade de fazer aqui com vocês. E agradecer ao Henrique, também a Yara, pela oportunidade. Obrigado. Valeu, Pedro. Obrigado.